Nós precisamos, não há outra possibilidade, nós precisamos de um governo de maioria e precisamos de uma colaboração ativa, nomeadamente entre o PS e o PSD. Ou entre, podemos ter surpresas, não é? Entre aqueles que vierem a ocupar um espaço central privilegiado de escolha dos portugueses. E provavelmente hoje Cavaco Silva apelará esse entendimento entre os dois na minha maiores opinião, partidos. Na minha opinião, deve fazê-lo, mas não chega. Já chegamos a um ponto em que não chega um entendimento entre o PS e o PSD. É preciso um entendimento mais baixo. Alargar esse entendimento. E em coisas, tem que haver aqui uma lógica que é, nós temos que nos entender sobre um número limitado de coisas, que são aquelas que é absolutamente fundamental fazer. Reduzir a despesa pública. Temos que reduzir a despesa pública para além da parte da despesa que é rendimentos portugueses. Nós só reduzimos a despesa que é salários ou a despesa que é prestação social. Ainda não reduzimos as despesas que são a parte do Estado que é ineficiente, a parte do Estado que pode ser otimizada. Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas e não listas de coisas que vamos fazer e nunca são feitas. Não é? Hoje foram divulgados, como falávamos há pouco, os números relativos ao déficit do último ano, as contas de 2010 pelo INE. Hoje os mercados não reagiram da melhor forma a estes dados, aliás, não é isso que tem acontecido nos últimos dias, mas hoje particularmente as obrigações do Tesouro, os juros sobre as obrigações do Tesouro renovaram máximos em todas as maturidades e hoje o GCP anuncia um leilão extraordinário para amanhã, com um montante indicativo de 1.500 milhões de euros. O que é que poderemos esperar deste leilão de amanhã? Podemos esperar uma taxa de juro pouco abaixo, alinhada com... Enfim, podemos esperar uma normalidade dentro desta turbulência. Os mercados, para além de não terem que ver com justiça, também não têm que ter razão. Os mercados são mercados. São sítios onde se compra e vende. Eu posso ter... digamos, mercados perturbados em que o número de agentes económicos com medo, de repente, aumenta muito, como as pessoas que num incêndio no cinema se atropelam umas às outras, não é? Portanto, nós temos desastres, temos vicissitudes na vida em que coletivamente nos portamos com calma e temos coisas menores em que nos portamos com muito pouca calma. Os mercados também têm essas características. Portanto, os mercados não são para assuntos de justiça, nem são para ter razão, são para funcionar. E se funcionam mal, são para ser regulados. E amanhã como é que funcionará? Amanhã vão funcionar numa lógica em que difusamente vai haver confusões em torno deste número do déficit, porque não se vai perceber que é absolutamente, não traz nada de novo em relação à meta de 2011, mas não deixa de ser um mau sinal para quem está desatento, para quem ouve uma coisa e vai atrás dela. Muitas vezes os mercados vão atrás de coisas deste tipo, não é? Pouco aprofundadas. E, portanto, eu diria que amanhã não é uma coisa... Infelizmente, não é uma coisa decisiva. Não considera que seja preocupante o leilão de amanhã? Se viéssemos a ter uma taxa de juros insuportável, sim, elevadíssima, não creio que isso vai acontecer. Vai rondar os 6,4% amanhã. Será mais um momento em que nos vamos financiar uma taxa de juros superior ao dobro daquela a que estávamos habituados e, portanto, um indicador de que, também convém que as pessoas percebam isso, de que o nosso esforço orçamental, em grande parte, é comido pelo serviço da dívida. Portanto, este ano, reduzir para 4,6 cada dia que passa é mais difícil. Porquê? Porque nós vamos pagando cada vez mais juros. Cada vez mais. E, portanto, esse é o ponto. São claríssimas as desvantagens da ajuda externa, as dificuldades, a perda de autonomia, mas também são claras algumas das vantagens. E esta seria uma delas? Poder ter tempo e meios para fazer um programa sério de ajuste estrutural da nossa economia pode ser muito atrativo em função da situação que estamos a viver. E, portanto, temos que pensar seriamente, não propriamente em rendermos-nos ou andarmos altivos porque não nos rendemos, isso não tem sentido nenhum. Temos que pensar seriamente se não temos uma solução melhor, acabando com esta turbulência e negociando já tarde, já com menos autonomia, mas ainda com a suficiente, negociarmos algo que seja um bom compromisso entre conseguirmos financiar a economia portuguesa no médio prazo a uma taxa de juros suportável e adotarmos um conjunto de medidas que, no fundo, são convergentes com aquilo que temos que fazer, que é reduzir o déficit público. O problema que se levanta é na dimensão da austeridade e na distribuição dos custos dessa austeridade. E eu creio que em Portugal, se houver essa unidade política, social e técnica, nós temos capacidade para desenvolver programas de austeridade duros, mas não iníquos. Em muito pouco tempo, estamos no limite do tempo. Gostaria de falar da subida da taxa de juros de referência. O BCE
provavelmente na próxima semana, na próxima reunião de política monetária, anunciará uma subida da taxa de juros, que há vários meses que se mantém no mínimo histórico. Que impacto é que esta subida da taxa de juros poderá ter para países, para as economias que estão mais debilitadas, como Portugal, Espanha, já que o objetivo é travar a inflação, o que tem impacto direto na retração do consumo? Negativo. Ou seja, tem um impacto negativo. Nós estamos numa situação em que regressamos a uma fase parecida com aquela que tivemos em 2006, 2007, que são pressões de inflação que fazem subir as taxas de juros, que expulsam, digamos, da tranquilidade os endividados de mais vulneráveis e de menores recursos. E, portanto, nós vamos ter um 2011 em que grande parte dele vai ser dominado por uma aceleração da inflação. Portugal vai seguramente com as mesmas pressões que tem a Europa, mais as medidas fiscais que foram tomadas, vamos ter uma inflação claramente superior a 3%. Aliás, foi também revista em alta pelo Banco de Portugal na última semana. Ultrapassará os 3,5%, muito provavelmente, na melhor das perspectivas. Ainda não reflete esta evolução. Portanto, vamos ter um endurecimento da política monetária, vamos ter uma subida da taxa de juros, vamos ter maiores dificuldades para as pessoas, para as empresas mais vulneráveis, vamos ter um alargamento da austeridade, na medida em que os preços vão subir mais numa situação de rendimentos congelados ou diminuídos, como nos setores em que eles foram afetados. Portanto, é uma má notícia. É, no entanto, uma notícia esperada. Isto é, não há aqui nenhuma surpresa, não é? Um bom governo saberia que 2011 traria esta má notícia. Daí a urgência de se fazerem ajustamentos no tempo certo. O que é espantoso em Portugal é que, quando todas as economias se ajustavam à crise profunda em que vivemos e tentavam, nesse tempo de crise, criar condições para tomar as medidas mais difíceis, Portugal fez de cigarra e pensou que podia passar com uma chuva torrencial sem se molhar. E, portanto, agora poderá ser muito mais penalizado com esta subida da taxa de referência do que os outros países que fizeram os tais ajustamentos. Como, aliás, pode ver pelo lado do crescimento económico. Há um conjunto de países europeus que já estão a crescer e a economia portuguesa está, digamos, a cavar uma recessão e, por exemplo, a diferença entre Portugal e Espanha começa agora a surgir nítida nesta matéria. Muito obrigada pela sua presença neste grande jornal e até à próxima. Até à próxima.